Esse é o painel número 5 do Avanza Talks. Nós vamos falar agora sobre seguro garantia. Seguro garantia que começou no mercado já tem bastante tempo, mas era muito voltado para grandes obras e agora, ou grandes contratos, né? E agora está um seguro que se popularizou. Tem muita oportunidade no mercado, muita coisa a ser construída, e a gente trouxe 3 super feras para falar com a gente de seguro garantia. Camila Priolo, Felipe Nakazone e André Bertolino. Então, Camila, por favor, fica à vontade, pode se apresentar. Bom, primeiramente, Ana, obrigada, Avanza, aí, né, pelo convite, por estar aqui falando um pouco mais sobre o seguro garantia. Eu sou a Camila Priolo, sou gerente comercial, varejo e assessorias, e eu vou trazer um pouco para vocês aqui nesse painel sobre a questão também da parte digital, né? Falar um pouco aí dessa área de atuação que hoje eu tenho aqui junto da Junto Seguros. Felipe. Bom, também gostaria de agradecer, Ana, pelo convite. Sou Felipe Nakazone, eu sou superintendente técnico de garantia aqui na Ávila. E eu também vou trazer aspectos mais técnicos, aspectos de venda do produto e como é que ele ajuda você, corretor, e também o seu cliente nos projetos que eles têm. Muito bom. E André? Olá, Ana. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu sou André Bertolino, sou diretor executivo aqui na Ávila. Com muito prazer, vou falar um pouco sobre a comercialização do seguro garantia, um pouco mais sobre dicas também de modalidades e produtos, principalmente tentando atacar aí nossos corretores, assessorias e interessados aí a comercializar mais esse nosso produto. Excelente, porque a gente quer conjuntamente crescer o seguro garantia no mercado brasileiro, né? E para isso precisamos de mais corretores treinados, preparados e à vontade para trabalhar com seguro garantia. Então vou começar com o Felipe. Felipe, nos contratos, sejam públicos ou privados, hoje o que você vê como maior desafio para poder ampliar o seguro garantia no mercado? Bom, Ana, eu vejo 3 principais desafios, 3 grandes desafios, né? O primeiro, ele é uma questão mais cultural, né? Hoje, o seguro-garantia, ele é visto mais como um custo, como uma burocracia, ao invés de uma solução, uma ferramenta que as empresas podem usar. Então, quando a gente fala que ele é visto como um custo, né? A gente fala os contratos públicos exigem garantias e por isso a gente só está dando a garantia porque precisa. Na verdade, não. O seguro-garantia é mais que isso, né? É uma ferramenta que ele ajuda a liberar crédito, ele ajuda a dar segurança para os contratos de uma maneira geral. O segundo grande desafio que eu vejo é no setor privado uma falta de padronização. Então, cada segurado quer algum tipo de garantia, os contratos eles não são muito bem padronizados. Então, a cultura e a padronização ajuda muito no desenvolvimento de garantia. Então, divulgar mais o seguro garantia, penetrar o seguro garantia dentro dos mercados privados, eu acho que vai ajudar muito, muito no desenvolvimento do produto. E o último desafio, e é um desafio que é voltado principalmente para os corretores, é capacitação técnica. O corretor é que vai disseminar essa cultura, essa questão da padronização para os clientes, né? Então, a capacitação técnica do corretor é muito importante. Estar próximo da seguradora, fazer os treinamentos com as seguradoras, entender muito bem o produto. Eu acho que esse é um desafio que a gente, o mercado segurador, as seguradoras, conseguem avançar e conseguem evoluir muito aqui. Tá bom? Eu vejo esse como os 3 principais desafios, os 3 pontos que a gente poderia atacar com o mercado e ajudar muito no desenvolvimento do produto. Excelente. Desafio é sempre uma oportunidade também, né? E Camila, pegando essa fala do Felipe, alguns contratos, eles exigem o seguro garantia. Mas como a gente pode fazer? Porque assim, o seguro que é obrigatório não é o nosso mote de venda, né? Como a gente pode ajudar o corretor a explicar a garantia como uma solução de liquidez e não só uma obrigação contratual? Perfeito, Ana.
Pegando até um gancho, né, na fala do Felipe, o corretor ele tem um papel essencial de mostrar que o seguro garantia ele vai além de uma simples exigência formal, né? Então, o seguro garantia ele acaba se tornando uma ferramenta financeira quando a gente pensa nesse sentido, porque ele vai liberar o capital de giro do cliente. Ele não vai consumir um limite bancário. Ele vai permitir ainda que ele tenha uma previsibilidade de fluxo de caixa, né? Então, quando a gente pensa no seguro garantia desta forma, a gente está mais do que cumprindo uma obrigação contratual, uma exigência, mas a gente está auxiliando, né, a empresa nesse sentido da liquidez, liberando, né, esse dinheiro. E o corretor ele também tem uma oportunidade, Ana, de atuar de forma consultiva. Então, ele está muito mais do que atendendo uma previsão ali contratual, né? Além disso, também, toda essa simplicidade da jornada digital que a gente traz hoje, agilidade no processo, né? Tudo isso, ele torna o seguro garantia uma vantagem muito à frente da fiança bancária ou do calção, que acaba sendo moroso, né? Então, a gente sabe que o cliente precisa, muitas vezes, quando diz respeito, por exemplo, a uma licitação pública, ele precisa de agilidade, né? Ele precisa conseguir esse tempo, né? O que acaba reforçando todo o valor estratégico do garantia. Então, o garantia ele vai além de uma simples obrigação, como também para uma ferramenta financeira que vai permitir que a empresa tenha mais liquidez. Então, esse papel do garantia ele é muito importante, né? E liquidez é tudo, né? Super Com importante para certeza. a sobrevivência das empresas. É, André, uma pergunta para você sobre o garantia em todo o Brasil, né? Existe alguma diferença na região sul, sudeste, outras regiões? Como é que você vê isso? Bom, Ana, gosto muito dessa pergunta e dessa provocação. Eu acredito que o mesmo produto comercializado no Sul é o mesmo produto comercializado no Nordeste. A demanda ela existe em todos os lugares. Eu acho que é muito mais a capacitação e o entendimento sobre esse produto em determinadas regiões, onde ele está sendo muito difundido, onde ele é muito mais falado. Então, o que acontece? Antigamente a gente via demandas muito grandes, com foco muito grande em judiciais em determinadas regiões. O conhecimento do corretor em comercializar e oferecer esse produto começou a difundir esse produto para todas as outras regiões. Então, a mesma demanda e a mesma necessidade, muito bem colocado ali pelos meus colegas, que hoje a liquidez, hoje como a gente concorre com fiança bancária. Vamos lembrar o quanto caro e o quanto é importante hoje a gente ter o dinheiro do caixa da companhia. Então, existem ferramentas e existem instrumentos dentro do seguro garantia que eles são instrumentos financeiros, principalmente para você trazer novamente um recurso para dentro de casa, como, por exemplo, um processo judicial calcionado em dinheiro que hoje possibilita você trazer novamente esse dinheiro para o caixa, trazendo liquidez, trazendo disponibilidade de caixa no momento onde a taxa de juros está altíssima. Então, mais uma vez, eu acho que a demanda existe em todos os lugares. O que nós precisamos cada vez mais é divulgar e principalmente nos tornarmos acessíveis a todos os estados do Brasil, atendendo de forma de um modelo mais educacional, alimentando e cada vez mais capacitando todos os corretores para que eles consigam fazer essa venda em todas as regiões. Claro que existem regiões que estão em momentos diferentes, principalmente de desenvolvimento, um momento muito mais de investimento de infraestrutura em um lugar onde vai ter uma penetração muito mais de um produto e muito menos em outro. Então, tudo depende também do momento do governo, um momento principalmente de investimento com essas infraestruturas que podem sim fazer diferença na comercialização. Mas eu acho, na minha opinião, o produto é para todos. É para todos e a gente precisa muito dos corretores, né? Engajados nessa distribuição, nesse conhecimento. A gente tem falado muito aqui a gente começou com o corretor consultor, mas aí aprendemos um novo termo que é o corretor arquiteto, que ele é o arquiteto de soluções para o cliente. Então a gente está conversando bem nesse modelo. Felipe, a gente garantia é um seguro que tem crescido muito, tem expandido muito.
E como tudo que cresce precisa de inovação, né? O que você tem visto de inovação no Garantia? E como isso pode abrir novas portas para corretores? Bom, Ana, acho que, como a gente já vem falando, né, o Garantia ele começou com um seguro focado somente nas grandes obras, né? Então, quando a gente olha o começo do seguro Garantia, ele era basicamente um seguro para grandes construtoras, para algumas construtoras, né? E ele veio se popularizando, né? Então, quando a gente fala de inovação, hoje a gente tem muita inovação em produtos, em modalidades. Hoje já se fala em garantias imobiliárias. Alguns anos atrás não existia essa cultura, por exemplo, da permuta. Hoje a gente tem a permuta, uma garantia que foi desenvolvida junto ao mercado privado, que fomenta muito a economia, ajuda muito as incorporadoras, no que a gente vem falando aqui, né? Então, ter liquidez, preservar a caixa, isso é uma ferramenta de negócio, não é um seguro que é apenas alguma coisa burocrática. A gente vem falando de seguros para garantias de compras de empresas, para garantias de compras de energia. Então, o mercado vem evoluindo muito, vem desenvolvendo novos produtos para atender realmente a demanda do mercado privado. Eu acredito muito que o produto vem evoluindo ao longo dos anos, junto com a regulamentação que a SUSEP vem dando para a gente, né? Então, a gente veio de uma regulamentação muito mais fechada e travada, que era circular 232, depois circular 477, e agora com a 662 a gente tem uma ampliação do que as seguradoras podem fazer e de como elas podem inovar. Além disso, né, a gente teve agora, recentemente, nova lei de licitações, que trouxe uma modalidade nova, que é a necessidade de step-in. Essa necessidade de step-in é uma inovação muito importante dentro do seguro-garantia, porque ela traz uma segurança para o poder público de que, caso aquela obra não seja concluída, a seguradora vai necessariamente entrar para fazer a conclusão daquela obra. E assim, a gente tem agora nova lei de seguros, que vai ainda modernizar ainda mais nosso produto, então as seguradoras vão começar a se adaptar ainda mais nisso daqui. Isso do ponto de vista de modalidades, novos desenvolvimentos. Em termos de processos, né? O que a gente traz de inovação? Hoje, cada vez mais o mundo é digital e a gente precisa acompanhar isso daí, né? As seguradoras, e principalmente a Ávila, foca muito nisso. A gente tem um portal que ajuda muito o corretor a vender, a estar na frente do cliente e conseguir uma garantia. Então, nosso portal atua de duas formas. Primeira, a gente consegue hoje, com as integrações, com as APIs, com a nossa tecnologia, dar limite na ponta. Isso ajuda muito o corretor a já ter uma resposta rápida. E além disso, a gente consegue emitir rapidamente uma apólice através das apólices digitais. Então, acredito muito nessa inovação. Então, um corretor que ele é capacitado tecnicamente, ele consegue na frente do cliente já prover soluções, já entregar para o cliente a necessidade que ele tem. Então, eu acredito muito nisso daí hoje em termos de inovação. Isso abre muitas portas para os corretores, né? Então, a gente tem inovações de produtos, onde ele pode apresentar novas soluções para os clientes, inovações tecnológicas, onde as soluções tradicionais ele já consegue entregar muito rapidamente. Excelente. Acho que o Garantia é um dos produtos mais digitais hoje do mercado, né? E a gente tem aqui duas empresas extremamente digitais. Eu queria aproveitar então e perguntar para a Camila. O que mudou nesse relacionamento do Garantia com os corretores e se os canais digitais aceleram negócios nesse ramo, né? Qual é a relevância dos canais digitais? Perfeito, Ana. Você sabe que essa é uma pergunta, né, que muitos corretores ainda vêm falando. Será que nós vamos ser substituídos, né, por máquinas, inteligências artificiais, né? Alguns corretores ainda numa linha mais tradicional. Não, eu prefiro não usar a plataforma, prefiro não usar. E aí aqui é importante a gente entender que a tecnologia ela muda como a gente se relaciona com os nossos clientes e como nós nos relacionamos com os corretores, né?
Então, hoje, assim, existem várias plataformas e inteligências artificiais no mundo que vão auxiliar negócios. Isso não é diferente no seguro garantia. Então, a Junto Seguros tem uma plataforma onde o corretor ele consegue fazer emissões, ele consegue recomendar apólices, limites, fazer toda a gestão do negócio dele. E mais do que isso, nós lançamos há pouco tempo a análise completa da apólice, né? Então, quando ele inclui a cotação, né, na nossa plataforma, a IA ele já traz todo esse preenchimento com uma análise prévia. E aí vem esse questionamento, né, Ana? Poxa, mas e eu, corretor? Como que eu fico aqui? Será que meu papel ele vai ser substituído? Onde que eu consigo agregar valor? E aqui, Ana, o importante, né, o que a gente traz é que essa redução de trabalho do corretor, de trabalho manual, de inserir ali, né, os processos, ele acaba trazendo para o corretor, ele não vai substituir, né, o corretor, ele acaba liberando esse tempo para que ele possa se concentrar realmente no que importa, que é entender a necessidade do cliente, agregar valor numa negociação. Então, o corretor que consegue hoje utilizar a tecnologia e a plataforma a seu favor, ele acaba se tornando cada vez mais um corretor consultivo, um corretor que consegue mapear processos, que consegue dar uma solução e agregar maior valor à negociação. Então, eu vejo que hoje os canais digitais, eles auxiliam muito o corretor, inclusive aqueles corretores menores e os corretores maiores. Então, hoje, um corretor que tem uma estrutura, inclusive, mais enxuta, ele consegue ser tão ágil ou até mesmo performar vários contratos ao mesmo tempo, se utilizando de plataformas e de inteligências artificiais. Então, eu acredito que os canais, eles vêm trazer essa escalabilidade e realmente aí agregar valor, fazendo com que os corretores possam realmente agir de forma mais consultiva. Muito bom. Você e o Felipe trouxeram bastante coisa de digital, né? A importância do garantia digital. E você vê alguma tendência nessas plataformas de integração? O que mais pode simplificar o produto? Ana, a integração, né, de API, multicálculo, tudo isso é uma realidade que vai cada vez mais se intensificar. Então, a gente percebe que todas as negociações, elas estão cada vez mais aceleradas. Então, o cliente precisa de uma solução na ponta, ele precisa de uma agilidade. Então, a gente enxerga que o mundo, de uma maneira geral, precisa dessa rapidez. Então, todas essas jornadas, quanto mais elas forem plugadas ao ecossistema do corretor, trazendo essa celeridade que ele precisa, vai fazer com que ele realmente possa estar à frente aí dos negócios, né? Um outro ponto aqui também que é importante a gente citar aqui é toda essa questão da burocracia, né? Então, quando a gente também fala dessa parte de APIs, multicálculo, toda essa inteligência ela está eliminando uma série de burocracias que o corretor ele teria que fazer ali na ponta, né? Então, assim, eu acho que isso é um caminho sem volta. Eu acho que cada vez mais a tecnologia ela vai se inserir e vão existir cada vez mais outras soluções a fim de realmente desonerar o corretor para que ele possa mesmo cada vez mais ser um especialista, um arquiteto, como você falou, né, de soluções e não ficar ali em cima dessa parte mais burocrática, né? E você vê alguma barreira para essa contratação digital? Olha, Ana, ainda existe a barreira cultural, né? Como eu havia mencionado antes, assim. Então, ainda existem corretores que preferem métodos mais tradicionais, mas barreira no tocante de utilização, não. Então, por exemplo, né, falando aqui da Junto Seguros, é extremamente ágil e fácil. Quando o corretor ele faz o cadastro, ele já tem acesso à plataforma, automaticamente além de toda essa parte do que diz respeito a limites do tomador, taxa,
ele também consegue fazer um gerenciamento completo de oportunidades da sua carteira, ele consegue saber se a empresa que ele está atendendo fez alguma cotação, então o CRM acaba sendo ali integrado junto na plataforma, né? Então, eu acredito que, assim, tendo uma boa vontade, participando de treinamentos, né? Nós somos muito acessíveis nesse sentido também, de treinar o corretor, ajudar o corretor desde a jornada dele até a primeira emissão na plataforma. Eu acredito que não tenha muitas barreiras nesse sentido. Basta realmente o corretor ele querer se adequar a essa velocidade, a esse momento que a gente precisa, né? Cada vez mais aí da tecnologia nos auxiliando nesses processos burocráticos e vir com a gente que a gente realmente aí vai dar todo esse suporte. Excelente. Essa parte de treinamento, eu já vou deixar aqui o convite para vocês, porque a gente vai fazer bastante treinamento, vamos chamar vocês para o treinamento de garantia também, é muito importante, né? Quanto mais conhecimento tem o corretor, melhor feita é a venda, mais tranquilo fica o segurado, fica tudo mais organizado. Então, já estou convidando aqui vocês para o futuro. Felipe, uma pergunta para você. Como que o corretor pode mostrar para o cliente, você falou isso mais cedo, né, que o garantia é uma solução, é uma alternativa melhor do que calção, depósito, fiança, mas como que o corretor demonstra isso? Então, aqui o corretor ele tem um papel fundamental aqui, né? Então, ele ter o entendimento do produto é muito importante, porque ele vai ter esse papel de mostrar. Quando a gente fala de um calção, de um depósito, o cliente ele está imobilizando uma parte do patrimônio dele, né? Então, ele está lá, ele imobiliza valores, ele imobiliza imóveis, ele trava uma parte do patrimônio dele. Então, ele perde, por exemplo, capital de giro. Então, substituir uma calção, um depósito pelo seguro-garantia é uma escolha muito mais inteligente financeiramente falando. Então, é uma eficiência financeira, isso que a gente tem que mostrar, isso que o corretor tem que mostrar. É muito mais inteligente financeiramente falando, se aportar uma pólice seguro-garantia do que ter lá um depósito. Aí o corretor vai ser deparado com a seguinte pergunta: mas e a fiança bancária? Não se cumpre o mesmo papel? E aí é a questão que mora. A fiança bancária, além de usualmente ser mais cara do que o seguro-garantia, ela tem dois outros pontos de entrave. Primeiro, é a questão do limite de crédito. Ela consome limite de crédito. É um produto que ela acaba competindo com o próprio limite de crédito que a empresa tem. Então, a empresa às vezes tem uma linha de capital de giro com o banco, mas vai utilizar a fiança bancária, acaba consumindo um pouco dessa linha de capital de giro que a empresa tem. Além disso, ela é um produto que ela demora um pouquinho mais. O seguro-garantia tem a facilidade de ser muito ágil. A gente vem falando muito aqui de digitalização, de entrega. Antigamente as empresas levavam 15 dias para apresentar uma cotação, foi diminuindo. Hoje, os SLAs são muito rápidos. A digitalização trouxe isso para a gente. A Ávila hoje consegue entregar, por exemplo, uma apólice em 24 horas. A gente consegue ser muito ágil na entrega das soluções e nas entregas de limite. E aí, com relação à segurança, hoje a gente não tem o que se falar, né? Ele é um produto altamente regulamentado, a SUSEP regula e fiscaliza todas as empresas que trabalham, né, com seguro-garantia especificamente. Então, todas as seguradoras acabam sendo fiscalizadas, reguladas, então a gente tem ali uma segurança jurídica muito grande com relação ao produto. Então, ele acaba sendo assim, quase que é uma escolha lógica, né? Por assim dizer, não tem muita competição quando a gente fala de outros tipos de calção, outros tipos de garantia. E esse controle, essa regulação da SUSEP são fundamentais, né? Porque a gente tem apólices de garantia de prazo longo, né? Então, essa solidez financeira das empresas é muito importante. E tendo um regulador que prima por isso também é muito importante. Isso. Eu vou fazer uma outra pergunta para você, que agora, assim, olhando um pouco para potencial de mercado, né? Que setores que você vê com mais potencial de garantia
nos próximos meses, próximos anos? E que argumentos você usaria para vender para eles? As garantias judiciais, elas vão continuar muito fortes, né, Ana? Assim, a gente tem um mercado que ele é muito forte, muito bem desenvolvido nas garantias judiciais. Elas continuam fortes, a necessidade de garantia judicial, ela sempre vai existir. Aliás, a garantia judicial é um ótimo ponto de primeiro contato com o cliente, né? Quando você chega numa indústria, numa empresa maior, ela normalmente vai ter algum processo trabalhista, algum processo recursal, e aí você já vai ter aquele primeiro ponto de contato com o cliente para falar: olha, tem aqui uma necessidade, eu posso ajudar você com essa necessidade. Você, corretor, vai conseguir ajudar com essa necessidade. Então, a garantia judicial ela continua sendo um grande motor do nosso mercado. Mas eu vejo muita possibilidade com a nova lei de licitações, né? A nova lei de licitações, como eu já disse, ela trouxe inovações, né? Trouxe inovações na questão da garantia. Eu acho que as obras de infraestrutura elas vão continuar, vão trazer muitas oportunidades para a gente. A gente vê leilões expressivos acontecendo, então tem leilões de todos os portes, né? Tem leilão do túnel Santos Guarujá, que aconteceu agora, tem leilão do DENIT acontecendo, então a gente sempre vê essa frequência nas obras de infraestrutura, e isso eu acho que continua se expandindo. Um outro ponto, que é um ponto que eu já comentei aqui, é o setor imobiliário. O setor imobiliário, apesar dos juros altos, ele continua aquecido dentro do mercado brasileiro. Então a gente tem um setor que ele é do Minha Casa Minha Vida, a gente acha que isso daqui ele vai continuar, ele tem um funding já garantido, um funding da Caixa, os juros são subsidiados, e a necessidade de moradia, o déficit de moradia que a gente tem hoje no Brasil, exige que esse setor continue se movimentando. Então, acho que esse também é um setor que vai continuar crescendo. Obrigada, né? Tem oportunidade demais, né? Tem bastante oportunidade. Vamos atrás delas. Camila, você falou bastante de digitalização do seguro, né? Mas a gente tem, às vezes, no seguro garantia, um processo, né? Tem o cadastro do tomador, tem documentação. Que boas práticas você pode sugerir para os corretores para eles acelerarem esse processo todo do seguro garantia? Perfeito, Ana. Acho que a escolha de bons parceiros técnicos, especialistas, ajudam o corretor, que muitas vezes aí está trabalhando com vários produtos, a ter essa segurança no momento dessa análise, né, desse garantia. Então, a escolha do parceiro, eu acredito que seria o fundamental aqui, né, o processo inicial fundamental. Depois disso, você tem uma plataforma que seja intuitiva, né, um onboard que a gente fala ali, que ele consiga mostrar de forma muito rápida e muito fácil qual que é o fluxo, quais são as documentações, isso facilita com que esse corretor ele não tenha que ficar fazendo aquele vai e volta ali de pedidos, né, e até mesmo transmita algum tipo de insegurança para o cliente nesse vai e volta, né. Fora isso também, eu acredito aqui, Ana, que utilizando as plataformas aqui, essa inteligência, no tocante também a oportunidades de negócio, faz com que esse corretor ele consiga agir naquele cliente de forma muito estratégica. Por exemplo, nós temos dentro, né, da Juntos Seguros um programa chamado Fidelize. Esse programa ele vai mapear as empresas que participam de licitações públicas. E ele vai entregar para o corretor, no exato momento que aquela empresa venceu uma oportunidade, a chance daquele corretor agir naquele momento, né? A gente avisa o corretor para que ele possa aproveitar essa oportunidade de negócio. Então, veja que essa plataforma ela vai auxiliar o corretor nesse sentido de estar no momento certo, evitando com que ele tenha que fazer, por exemplo, contatos diários, né, com esses clientes e realmente agindo no momento que precisa. Então, assim, o contato com o parceiro ideal, você tendo uma plataforma intuitiva, um onboard, capacitação, como a gente bem aqui falou, você reforçou ali, né? Importante, não tem como a gente gravar tudo, né? Então,
Aí diz a neurociência que a gente grava até 30% do conteúdo que a gente assiste, né? Então, a capacitação ela tem que ser contínua, né? Então, a capacitação, a plataforma, você sabendo utilizar também a inteligência artificial, né? No sentido do seu negócio como um todo, você apresenta uma solução holística para o cliente, para o corretor, fazendo com que ele realmente possa se focar naquilo que é essencial. Excelente. Eu já estou quase querendo ser seguro garantia só. André, uma pergunta para você. A gente fala muito nos seguros tradicionais, né, dos programas de seguros, como você encontra, porque é difícil você ficar trabalhando com vários clientes, né, conquistando vários clientes. No Garantia, isso também acontece? O corretor pode ter parcerias com construtoras ou com outro tipo de cliente, vamos dizer assim, que tem uma série de demandas do Garantia? Tem sim, Ana. A gente pode citar alguns setores, né? Então, até parcerias que os corretores criam até com escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade. Eu acho que é um mar de oportunidades que são pessoas que detêm ali da necessidade pontual daquela demanda, muitas vezes de um processo judicial, de uma necessidade de uma contratação imediata. Então, aqui já é um público que tem essa necessidade já na mão. Então, parcerias como essas ajudam muito, diversificam muito a quantidade, a quantidade e o tipo de público qual eles atuam, e aqui é um mar de oportunidades, né? E aí a gente pode citar também outros setores, né? Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de construção, de infraestrutura e tudo mais, a gente tem um programa aqui que a gente investe muito do nosso tempo e principalmente o investimento também de dinheiro aqui, principalmente a grande parte dessa tecnologia, que é um sistema que se chama Gestiona. A gente foi o pioneiro dentro desse sistema no Brasil, que é um sistema de gestão dos fornecedores. Grande parte dos nossos usuários, principalmente de seguro-garantia, quando a gente vai para o mercado privado, um mercado pouco explorado, e aí só voltando um pouquinho só no tema que os colegas colocaram, o quanto o público é difundido, principalmente por causa da necessidade e obrigatoriedade de ter uma pólice calcionada dentro daquele âmbito. Ponto. Quando você vai para o mercado privado, esta obrigatoriedade ela não existe. Isso faz com que gere a concorrência entre seguro-garantia, fiança bancária e outros tipos de oportunidades que aqui ele pode ter essa concorrência. O que acontece? O mercado privado, principalmente o segurado, nesse caso, ele é muito rigoroso frente ao que ele quer nessas apólices e o tipo de cobertura que ele quer. Então, consequentemente, a obrigatoriedade do mercado público facilita muito as emissões e as necessidades e a caução e a obrigatoriedade da aceitação. Por quê? Porque ele está estipulado lá que ele é devido e ele está dentro do normativo como um produto regulado e um produto que ele não precisa... ele já é um produto aceito. Quando você vem para o mercado privado, é o segurado que comanda qual é o tipo de cobertura e o que ele necessita aqui. O seguro-garantia, muitas vezes, ele esbarrou em várias questões, principalmente sobre seus clausulados, o que garante, o que não garante, coberturas que esse mercado privado acaba necessitando, que antigamente a gente não tinha isso dentro do seguro-garantia. O Naka até comentou sobre o quanto evoluiu esse nosso seguro-garantia, as disponibilidades e as possibilidades que as nossas coberturas foram melhorando exatamente para a gente chegar nesse nível do segurado privado, colocar junto a um produto como uma fiança bancária, que é um produto de primeiro requerimento, que é muitas vezes o que somente o cliente no final do dia vê, que é o seguro-garantia acaba não cobrindo. Isso faz com que a gente chegue o mais próximo possível agora e tenha uma abertura para as alterações dos clausulados para conseguir fazer com que eles aceitem o seguro-garantia também como uma das formas de caução. E quando a gente desenvolveu o programa do Gestiona, o que acontece? E aí você falou muito sobre esse balcão, como fomenta vários clientes ao mesmo tempo. O programa do Gestiona é o seguinte: pensa uma obra, uma infraestrutura enorme, de uma rodoviária, de uma
um grande projeto. Imagine a quantidade de fornecedores que possuem dentro desse projeto. Devem ser vários que a gente já pegou, 200, 300, 1.000, 2.000 fornecedores dentro daquele projeto. Você concorda comigo que vão existir mais de 2.000 necessidades de calção desses fornecedores para este dono dessa infraestrutura? Olha como você consegue atingir todo esse mar de possibilidades se você simplesmente atacar o dono, o proprietário, o segurado dessa infraestrutura, exatamente mostrando para ele um programa de fornecedores, um programa de gestão das suas apólices, uma apólice a qual, sentada com ele, desenvolvida sobre as suas necessidades, porque muitas vezes ele precisa de um clausulado específico, condições específicas, um clausulado muito adaptado àquele projeto que ele tem. A gente está muito acostumado também a fazer com que o segurado aceite o nosso produto, sem muitas alterações. Nós tivemos que dar um passo atrás e falar o seguinte: nós temos que alterar conforme as necessidades do meu segurado, se eu quero que o meu produto seja aceito. Então, o programa do Gestiona, muito mais do que somente a gestão, é um programa de personalização de uma apólice que garante exatamente a necessidade que este segurado precisa. Porque aí sim você vai conseguir vender para toda esta cadeia de fornecedores uma apólice a qual ele não vai ter surpresas, uma apólice a qual está cobrindo e tem as condições exatas que ele precisa, sem ter surpresas no momento de regulação. O seguro, ele precisa ser muito claro e transparente para aquilo que ele está sendo coberto, para aí sim você conseguir realmente honrar todas essas, tudo que você está ali garantindo dentro desse produto. Então a gente bate muito nessa tecla, é um dos pilares do nosso, da companhia, essa transparência e a flexibilidade, e a gente traz isso para dentro desse programa do Gestiona, que é um programa no qual a gente investe muito tempo, investe muito da nossa capacidade para que ele seja difundido. Isso a gente falou somente de um ramo, somente nessa parte de infraestrutura. Imagine a quantidade de outras empresas que têm uma gama de fornecedores dentro da sua cadeia, a qual hoje ele não aceita porque ele não tem um clausulado e algo específico e customizado para ele, e está pedindo uma fiança bancária com juros da forma que a gente está. Isso quer dizer o quê? Pagando muito mais, onerando o seu balanço e tudo que meus colegas já colocaram aqui, principalmente do efeito que uma fiança bancária causa dentro do balanço de uma companhia. Excelente. Tá vendo? Eu vou fazer uma pergunta agora capciosa para o Felipe. Eu vou falar por quê. Porque eu também já fui da área técnica. Então, o que acontece na área técnica, né? Às vezes a área técnica aceita, declina e precifica o risco. Então, Felipe, você que é da área técnica, para o corretor, o que ele precisa saber para quando ele trouxer um business, um risco para a seguradora, ele trabalhar com melhores taxas, trabalhar com a melhor aprovação, reduzir prazo? Qual é o papel do corretor nesse ponto? Essa é uma pergunta bastante difícil, né, Ana? Mas vamos lá. O corretor, que é um corretor bom de seguro-garantia, o que ele tem que saber? Primeiro, ele tem que conhecer a documentação financeira, né? Então, ele tem que saber o que é um balanço, saber o que é uma DRE e trazer essa documentação completa para a gente. Muitas vezes, logo no cadastro, a gente tem uma demora, mas não é uma demora por conta da seguradora, mas sim porque às vezes o corretor não trouxe toda a documentação que a gente precisa. Se ele traz essa documentação completa, se ele olha a DRE para garantir que ela está lá com todos os requisitos, o balanço está com todos os requisitos, a gente consegue uma celeridade muito grande. Além disso, a gente consegue um debate de alto nível para conseguir capacidades maiores ou taxas melhores. Do ponto de vista do risco em si, é importante que o corretor observe qual o tipo de garantia que ele está precisando ali. Então, entender, quando a gente fala de garantias judiciais, se é uma fiscal, se é uma garantia judicial trabalhista, se é uma garantia civil, porque muitas vezes as seguradoras têm apetites distintos para cada tipo de garantia judicial. Isso é importante também. Então, quando a gente fala de capacitação dos corretores, a gente fala disso, de trazer para eles esse tipo de conhecimento. E quando a gente fala de contratos, é importante também que ele saiba que tipo de contrato, o que é a exigência contratual daquele risco. Então, o corretor que ele já consegue apontar
prontamente. Aqui eu preciso de um adiantamento de pagamento, aqui eu preciso de um performance bond. Ele já sai na frente, ele ganha agilidade no processo. E ele mostra, tanto para a seguradora quanto para o cliente dele, que ele sabe exatamente o que ele está falando, que ele consegue traduzir a necessidade do cliente para a seguradora. Então, aspectos técnicos que eu diria que são essenciais são esses: conhecimento de balanço, conhecimento da documentação financeira do cliente e também olhar aquele contrato, entender um pouquinho do risco. Não precisa fazer uma análise aprofundada, mas tem que ter uma análise prévia do risco para trazer para a seguradora exatamente a necessidade do cliente. E aí a gente ganha muito tempo. Excelente. A gente volta no ponto da capacitação, né? Porque a gente. Essencial para o É, nosso mercado. capacitação Essencial. e relacionamento, né, gente? Porque tem o relacionamento do corretor com o cliente dele e tem também com a seguradora, né? Como um ponto de apoio, de suporte, de participação, que é assim, a gente tem falado em todos os painéis esse papel da seguradora, né? Que é a seguradora não fica distante, a seguradora participa junto com o corretor, que ela também tem todo o interesse em ajudar o corretor, treinar o corretor. E aí eu É, vou fazer. Pode falar, não, Felipe. eu acredito muito nisso. Eu acredito na seguradora como uma parceira do corretor, né? Então, muitas vezes o corretor ele não é especializado em seguro garantia, mas apareceu uma oportunidade e eu não consigo identificar. Isso é muito importante aí ter uma seguradora que seja parceira dele, que ele possa virar para minha área comercial, para minha área técnica, para minha área especialista e pedir ajuda para colocar aquele risco, para fazer uma conversa com o cliente dele, para estruturar aquele negócio. Então, eu falo que adianta o processo ele ter muito conhecimento técnico, mas às vezes as oportunidades surgem e você não está pronto. E se você tem um parceiro muito forte, uma seguradora como a Ávila, que vai lá, ajuda o corretor, ajuda a estruturar o negócio, isso é muito importante para o corretor. Isso acho que é fundamental. A proximidade, a estar próximo, dar a mão para o corretor é muito importante. As oportunidades, ninguém nunca sabe quando vão aparecer, né? Você tem que conhecer os caminhos quando você não tem o caminho próprio. O caminho é fundamental. Eu vou aproveitar esse ponto de capacitação, fazer uma pergunta para o André. Eu imagino que a Ávila tem treinado e capacitado corretores, né? Porque tem 4 anos de Brasil, né? Que você vê de ações práticas de capacitação, relacionamento, que estão mostrando mais resultado quando você quer engajar corretores no seguro garantia? Falar sobre produtos também que oneram bem, né? Que geram bons prêmios, consequentemente chama muita atenção, mas vocês estão falando sobre um tema muito legal, né? Que quanto mais o corretor sabe, quanto mais ele tem conhecimento, como facilita a venda e principalmente o lado da seguradora, né? Como muitas vezes um processo bem já estruturado e bem já entendido, como agiliza até mesmo na SLA do processo, como ele anda muito mais rápido o processo em si, né? A gente se dedica muito nisso, a gente tem até a nossa plataforma educacional, então a gente entende que quanto mais as pessoas souberem do produto, quanto mais interessante elas forem numa mesa de reunião com temas muito mais embasados, com temas atualizados, sabendo sobre as alterações do produto, melhor é essa venda. Então a gente sabe que hoje não dá mais a venda dos produtos, não é mais aquele malabarismo, né? Ela é uma venda muito mais consultiva, é uma venda que necessita de realmente saber daquilo que você está falando. O produto do seguro garantia, muitas vezes, ele é vendido para o advogado da companhia, para o CFO da companhia. Ele necessita realmente, muitas vezes, de um conceito técnico para ele ser muito bem vendido, né? Então, cada vez mais a gente tem que introduzir mais essa parte mais técnica. Então, o que a gente faz muito aqui? O produto seguro garantia ele é dividido aí em 20 e poucas modalidades, quase 30, toda vez a gente acaba lançando, e também a gente acaba, falo para o Nakazone aqui, a gente tem que parar de lançar produto, porque daí a gente lança novos produtos, a gente tem que treinar também no novo produto, e tem um monte de outros produtos ainda para a gente lançar, mas
a gente tem que desmembrar, muitas vezes, a atuação sobre setor para ele entender realmente todas as possibilidades que o produto tem por setor. Então, você pega a construção, quais são os setores que dentro de uma construção, quais são os tipos de modalidade que cabem dentro de uma construção? Pô, cabe licitação, cabe infraestrutura, cabe permuta, cabe executante construtor. Então, assim, são vários produtos que cabem. Dentro da construtora pode ter até mesmo judicial. Então, assim, o produto seguro-garantia, quando ele é separado setorial, quando você consegue olhar para ele e olhar para a carteira a quantidade de produtos, de modalidades que tem dentro do seguro-garantia, você consegue fazer um mapeamento total sobre as oportunidades desse cliente. Então a gente foca muito nisso, a nossa parte educacional é muito focada dentro de setores, explicar tecnicamente os produtos, fazer com que o corretor consiga fazer uma pré-venda para nós exatamente muito qualificada para que quando chegar aqui internamente, a vida do Nakazone seja muito mais fácil com relação às respostas, com relação às documentações, principalmente, e isso faz com que o corretor também ganhe muitos pontos com o cliente. Uma venda consultiva tem um ganho muito grande. Você elimina muitas vezes a concorrência quando você consegue trazer numa venda uma consultoria muito bem embasada. O cliente se sente muito satisfeito e confortável com a prestação de serviço que está. O seguro-garantia, me desculpe, mas a gente não pode olhar somente para preço. O preço final, ele é importante? Sim, claro que ele é importante. Ninguém aqui está rasgando dinheiro. Mas existe a parte da consultoria. Exatamente fomentar e indicar para o cliente o produto correto, com as coberturas corretas e exatamente com um clausulado adaptado sobre a necessidade que aquele produto precisa. E não somente uma forma de uma venda somente automática. Então, eu gosto muito de pensar isso, mas também existem os produtos mais empacotados, como produtos de portal, onde eles são muito mais massificados, exigem de pouca alteração, exigem de uma velocidade de contratação, e aqui, consequentemente, a gente também tem que fazer uma parte educacional sobre como se vende um produto a ser contratado na ponta. Eu acho que, e aí a gente já falou, não vou ser redundante aqui, mas as tecnologias do seguro-garantia, eles estão focados muito no usuário ali, então ele é muito fácil de ser emitido na ponta, muito rápido. Hoje, em 2 minutos, você consegue uma emissão na ponta. Então, ele também exige de um treinamento, se a gente quer, nós, seguradora, queremos que o corretor emita por lá, instruí-los de cada vez mais de como ele fomenta, como ele vende dentro dessas plataformas, né? Então, a gente dedica muito do nosso tempo a essa parte da educação. Vou fazer mais uma pergunta para você. Você falou muito em segmento, né, que faz todo sentido. Vamos olhar o segmento de construção, o segmento dos advogados, mas e essa parte regional? Né? Existe alguma diferença ou de maturidade ou do que tem que fazer, olhando as regiões do Brasil? Eu gosto muito de pensar o seguinte, né? Se a gente está vendo um movimento principalmente de construção na minha região, de infraestrutura, de processo, eu tenho que estar muito antenado e atualizado para quais são os próximos investimentos dentro de cada uma das regiões, né? Então, são lançados concessões e licitações a todo momento. Então, é muito bom as pessoas olharem, os corretores estarem muito atualizados com relação a esse tipo de publicação. As regiões, elas têm um perfil, muitas vezes, mais sobre o entendimento do produto. Mais uma vez, eu reforço que, na minha opinião, rodando esse Brasil inteiro, como a gente roda aqui, as necessidades são em todos os lugares, todo lugar precisa de uma construção, todo lugar precisa de um judicial, todo lugar precisa de um BID, todo lugar precisa de uma concessão. Então, as oportunidades, na minha opinião, elas meio que são as mesmas em todas as regiões. O que precisa é trazer o mesmo entendimento de um local, de uma região onde o produto é muito mais divulgado do que um local onde o produto não é tão divulgado. Muitas vezes a não contratação do seguro-garantia, contratando uma fiança bancária muito mais cara, ela é feita por desconhecimento do produto. Eu contrato porque eu não conheço um produto o produto seguro-garantia. Eu contrato porque o gerente do meu banco me ofereceu. Eu não contrato o seguro
seguro garantia porque eu não sei como contratar. Então, cada vez mais, se a gente difundir mais o produto, trazendo conhecimento para os corretores, muitas vezes o corretor não oferece o produto porque o produto acaba sendo mais técnico, ele está acostumado a vender o vida, o veículo, o property, então ele acaba ficando num produto e ele acaba não se arriscando. Por quê? Porque ele como eu não sei, eu acabo não falando. Então, do nosso papel é deixá-los cada vez mais preparado para que ele não tenha medo numa mesa de reunião em oferecer um produto e não deixar o cliente contratar um produto mais caro e que é muito mais oneroso, são os produtos concorrentes do seguro garantia. Então, para mim, eu acho que as oportunidades são as mesmas. Eu acho que é muito mais uma questão de capacitação e cada vez mais a gente fomentar e falar sobre o produto. Excelente. Gente, nosso tempo está acabando. Eu vou fazer mais uma pergunta para o André. A gente falou bastante em conhecimento técnico, a gente falou sistemas, a Camila falou um pouquinho dos sistemas da Junto, vocês falaram dos sistemas da Ávila. Esse conhecimento técnico, essas ferramentas, são o que realmente escala os negócios regionalmente? Eu, na minha opinião, mais uma vez, sim, Ana. Eu acho que quanto mais conhecimento, quanto mais você fala sobre o produto, quanto mais técnica você tem sobre da venda, cada vez mais você vai ter mais interessados e cada vez mais você vai gerar oportunidades dentro do seguro garantia. Então, mais uma vez, eu acho que hoje um cliente que contrata um outro tipo de produto, mais uma vez, eu acho que é por desconhecimento. Porque se eu tenho um produto que tem a cobertura necessária. Se eu tenho um produto mais barato, por que ele está contratando um produto que traz ônus para ele e, consequentemente, mais caro? Eu de verdade, na minha opinião, é o conhecimento. Muitas vezes pode ter sido alguma frustração no momento de contratação. Eu acho que, mais uma vez, eu acho que tanto a Camila quanto o Felipe venderam muito aqui a questão das contratações cada vez mais fáceis, cada vez mais assim, mais rápidas de se fazerem, mas eu acho que por muitas vezes quanto mais conhecimento, mais fácil vai ser essa multiplicação dos produtos, e quanto mais souberem do nosso produto, não vão acabar contratando produtos estes mais caros e mais onerosos para dentro da companhia. Excelente. Então, corretores estão com a faca e o queijo na mão, precisam aí desbravar esse mundo de garantia que tem nesse Brasilzão, né? Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu gostaria que vou dar um minuto ou algum tempo assim para vocês darem uma última mensagem, agradecerem, falarem o que vocês quiserem. Vocês estão livres. Vamos começar com a Camila. Vamos lá, Ana. Fazendo aí um breve resumo de tudo que foi falado hoje, né? Eu acredito que se os corretores que aqui estão participando, né, desse evento, estão vendo esse treinamento, eles saírem daqui entendendo que o seguro garantia é muito mais simples do que eles pensam, né? Então, seguro garantia descomplicado, seguro garantia ele evolui para ser uma solução estratégica e não apenas uma solução contratual, né? Então, mas eu não tenho essa expertise. Então, com tecnologia, com dado, com canal digital, com treinamento, com parceiros que possam apoiá-lo de forma especialista, né? Esse corretor ele consegue antecipar a oportunidade, ele consegue gerar mais agilidade, mais valor, diversificando a sua carteira, né? Então, a gente ouve muito aqui na Junto Seguros. Como que eu posso diversificar a minha carteira? Eu não quero ficar só no alto, eu não quero ficar só naquele serviço específico, né? Mas eu tenho medo de ir para o garantia, é muito contrato. Então, assim, saindo daqui hoje, passando uma mensagem que o seguro garantia não é algo tão complicado, tendo bons parceiros, tendo todo esse aparato, né, digital, e saindo daqui, né, conseguindo passar que o garantia não é apenas uma solução contratual, mas estratégica, eu vou estar aqui com a minha missão cumprida, né? E assim, obrigada mais uma vez aí pela oportunidade de compartilhar essa ideia aqui. E corretores, não tenham medo, a gente está junto com vocês aqui. Tem muito negócio no garantia. Pegando aí a fala do André aqui no final também, garantia é para todo tipo de serviço, empresa pequena, empresa média, empresa que não tem processo. Então, tem muita oportunidade.
É só realmente se permitir conhecer, que a gente está aqui para dar todo esse aparato. Muito obrigada mais uma vez. Excelente, Camila. A gente que agradece a sua participação, excelente. Felipe. Ana, para fechar minha participação, eu faço um pouco as palavras da Camila aqui, né? O seguro garantia ele não é um seguro ultra complexo. Ele é um seguro que demanda conhecimento, sim, mas ele é um seguro que ele é para todo tipo de empresa, para todo tipo de porte. E é o que a gente vem falando aqui, batendo na tecla, né? Ele é mais do que uma obrigação contratual. Ele é uma ferramenta estratégica, ele protege o caixa da empresa, ele avança os contratos, ele faz com que a economia gire como um todo, né? Eu acho que o grande desafio que a gente tem, que eu coloquei lá desde o início, é como é que a gente mostra isso para os clientes, né? E eu acho que o corretor é o nosso porta-voz. A seguradora, ela não acessa diretamente a toda a gama de clientes. Então, o corretor, que é um corretor consultor, o que o André colocou muito bem, ele vai estar sempre em vantagem. Ele vai mostrar o que é o produto, ele vai trazer conhecimento para o cliente, ele vai ajudar o cliente a tomar as melhores decisões. E aí ele vai mostrar os benefícios do seguro garantia. Então, assim como a Camila colocou, eu gostaria de sair daqui com o corretor tendo a certeza de que o seguro garantia é um produto estratégico, não só para a carteira dele, mas para os clientes deles. E eu acho que oportunidade tem um monte aí, né? A gente vê oportunidade em todos os setores, o André colocou, a Camila colocou. É muito importante que o corretor consiga enxergar essas oportunidades e trazer aqui para as seguradoras. A Ávila é um parceiro estratégico para os corretores. Eu acredito muito aqui na nossa proposta de valor, em ajudar os corretores a entregar o melhor produto para o cliente. E é isso que eu gostaria de trazer aqui e apontar essa mensagem para os corretores. Muito obrigado, Ana, pela oportunidade de poder estar falando aqui. Felipe, eu que agradeço. Super obrigado pela sua participação. Excelente também. E agora, André, para fechar aqui. Bom, Ana, eu acho que eu vou acabar sendo repetitivo, meus colegas colocaram muito bem, então, assim, eu sou um apaixonado pelo seguro garantia. Eu acho que quem entra nesse setor começa a ver, você enxerga um número de oportunidades, é infinito, e eu queria muito convidá-los a conhecer as nossas plataformas, a conhecer o nosso portal educacional também, a fazer a trilha do conhecimento da Ávila. A gente investe muito tempo aqui, a gente quer muito que os corretores cada vez mais se sintam capacitados e confiantes para oferecer o nosso produto. Somos uma seguradora aqui que a gente, no nosso slogan, até é sem enrolação, então a gente é muito claro e transparente no nosso posicionamento, no que dá para fazer, o que não dá. Somos uma seguradora que nós queremos muito modalidades e produtos desafiadores, então a gente não quer somente olhar aquele produto que todo mundo somente aceita, então a gente convida vocês que tenham projetos estruturados, tem coisas mais complexas também para dividir com a gente. Somos um parceiro que realmente a gente quer ajudá-los com relação a possibilidades, gerar possibilidades para os seus clientes, gerar uma oportunidade. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Saio muito feliz aqui com o que a gente conversou nessa uma hora. Tenho certeza que a gente deve despertar interesse em vários corretores que hoje não acabam não atuando, mas vão atuar no seguro garantia. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço. Tenho certeza também que vamos trazer muitos corretores para o Seguro Garantia, ainda mais com esse suporte todo, né? A gente está falando de treinamento, está falando de empresas super conceituadas, modernas, digitais, então a gente tem aqui um trabalho bem legal para fazer e fazer esses corretores crescerem em carteira e crescerem o negócio de vocês também, né? Vamos crescer todos juntos. Camila, Felipe, André, muitíssimo obrigada, foi excelente, mas eu conto com vocês para a gente continuar treinando esses corretores. Até a próxima!